começar esse vídeo trabalhando com a sinceridade, assustou, hein? A partida do Vasco ontem contra o Volta Redonda foi pavorosa, horrorosa. Mas, como nosso treinador Fábio Carille muito bem disse, que seja uma partida isolada. Eu acabei de ler um comentário dizendo o seguinte: você imagina agora o Léo e o Maicon olhando as falhas de João Vitor e Lucas Oliveira. Era eu, né? O problema era eu. Mas assim, família, fácil é criticar o João Vitor e o Oliveira. Difícil é você achar atletas no Vasco ontem, que a gente pode dizer assim, uma partida aceitável. Eu vou tentar, eu quero saber se você concorda comigo. PH, eu achei aceitável porque estava tentando alguma coisa e muitas das vezes na partida era o único que tentava correr, né, dar um tapa na frente. Sei que tem alguma dificuldade técnica na hora de chegar no fundo e cruzar, mas tentou alguma coisa. Jair, né, que eu posso dizer que dos três volantes foi o menos pior e ainda arrancou um pênalti, uma jogada individual. Eu vou citar o Piton também, que você pode até discordar de mim, mas eu vou citar o Piton por quê? Porque chegou um momento na partida, um determinado momento na partida, que ele falou assim, eu queria falar aqui um palavrão. Ele falou pro Coutinho e pro Payet: deixa eu bater as bolas paradas. Deixa eu bater. Porque vocês não estão aguentando chutar, gente. Então deixa eu bater as bolas paradas. Que deu certo no final, né? Conseguiu ali o cruzamento e o Verratti guardou. Então ele deve ter, só por isso, por ter chamado a responsabilidade, sai Coutinho, sai Payet, eu coloco ele como uma partida aceitável. E não dá pra, né, não falar de Pablo Verratti, né? Porque sei que tem as suas limitações técnicas, tem, mas o cara faz mágica. O cara vai lá e guarda, né? A bola não chega, é isso, mas uma bola ele vai lá, empata o jogo e salva o Vasco de uma derrota. Quero saber se vocês concordam comigo. E esse vídeo basicamente é um debate. Eu quero trazer aqui o Faísca, né? Um vascaíno lá do canal Atenção Vascaínos, que fala da parte tática, e ele tá falando aqui em relação ao Hugo Moura. Verratti também desabafou sobre a partida de ontem. O Vasco, que foi vaiado, né, no Espírito Santo ontem, no Kleber Andrade. Vaiaram o Coutinho, vaiaram o Carille, criticaram o Verratti. Nesse sentido eu quero trazer aqui o próprio Carille falando sobre isso. O Dandan da Sport TV, que é vascaíno, narrador, comentou sobre essas vaias em relação ao Coutinho, que de fato estava muito mal ontem. E eu tava vendo um corte do Pedrosa falando sobre o Verratti, que é inacreditável a galera que fica criticando o Verratti, porque o cara salva o Vasco direto, pra gente debater aqui também. E além de falar um pouco sobre o Bruma, né, porque o Carille, me parece que um tom um pouco nervoso, respondeu sobre esse jogador, parte financeira e tudo mais. Mas a gente tem aqui também uma página, né, que cobre o Braga falando desse jogador, e o treinador também do Braga, né, entrar em contato com ele, Carlos Carvalhal, falando um pouco do Bruma pra gente entender se de fato, né, é um jogador que vai nos ajudar na sequência aí da temporada 2025. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar aqui a nossa resenha com essa opinião do Jean Faísca. Tá na tela, ó. Hoje ficou claro porque bato na tecla do Hugo Moura entre os titulares. As duas transições do Volta que terminaram em gols deveriam terminar logo. A falta tática é do jogo. Eu tenho muito receio de que com esse meio não funcione contra adversários da Série A. E aí, família, o que vocês acham aqui dessa opinião? Hugo Moura no time titular. E aqui ele não tá pontuando, porque eu sempre falo aqui no lugar do Jair, né? Mas aqui ele não tá falando Tietê, Jair ou Paulinho. Assim, vocês sabem que eu sempre comento isso aqui, e eu acho que o Hugo Moura ele vai ganhar a vaga de titular para tentar trazer mais equilíbrio para o Vasco. Mas no jogo de ontem, especificamente falando, eu não acho que o setor de meio campo foi o grande problema. Não acho. O grande problema do Vasco ontem foi não ter velocidade no seu comando de ataque. Na minha visão foi isso, porque o treinador do Volta Redonda, de uma forma muito inteligente, né, observando, claro, as partidas do Vasco, vê que o Vasco é um time que no meio campo, né, troca passes, porque geralmente tanto ali a Portuguesa quanto o Madureira jogaram atrás da linha da bola e dando a bola pro Vasco, dando espaço pro Vasco fazer as triangulações. O Volta Redonda pensou o quê? Opa, eles jogam com Teixeira, Verratti e Coutinho na frente. Nenhum dos três tem essa característica de velocidade. Vou apertar a marcação lá, vou deixar aqui os meus zagueiros, basicamente ali no mano a mano ou um na sobra, eles não vão ganhar na velocidade, e foi o que aconteceu.
Muita correria, muita intensidade, dificultaram demais a partida do Vasco no setor de meio campo. Tietchan não apareceu, Paulinho não apareceu, Jair mais ou menos. Mas, quando isso acontece, você tem que ter um jogador para que você possa, né, ter aquela bola no ponto futuro, como o Carille gosta de falar, atacar o espaço, porque o time tá lá pressionando, tá adiantando as linhas. Então você tem esse jogador que, de repente, num lançamento, e aí na qualidade do Tietchan, que tem um bom passe longo, do Jair, né, o Paulinho é um cara de mais intensidade, mas também passa bem a bola. De repente, tendo esse jogador de velocidade, o Vasco poderia ter êxito na partida de ontem. Ou até melhor, de repente, o Volta Redonda não ia marcar assim, dessa maneira, pressão o tempo todo lá em cima ou no setor de meio campo, né? Porque ia ter esse jogador de velocidade. Então, acho sim, né, que o Hugo Moura vai ser titular, mas na minha visão, na minha maneira de ver, a partida de ontem não foi o grande problema. O problema do Vasco ontem foi não ter velocidade na frente, porque se tem, o Vasco ia conseguir aproveitar as brechas que o Volta Redonda estava dando. Tanto que eu mostrei aqui no nosso pós-jogo uma imagem do Alex Teixeira, né, o Vasco recuperando uma bola, 3 contra 4 do Volta Redonda. Aí vem Alex Teixeira, Coutinho e Verratti. Quem puxa contra-ataque? Quem ataca espaço ali? Sabe? Não dá. Então, por isso, a necessidade que a gente fala tanto aqui de reforçar esse elenco, família vascaína. Queria trazer aqui também uma opinião queria trazer aqui uma opinião do Pablo Verratti, tá na tela. Acredito que a única coisa positiva foi que não perdemos o jogo. Não conseguimos impor o nosso jogo. O Volta Redonda nos complicou. Então, temos de continuar trabalhando. É o começo do ano. É mais fácil corrigir os erros com um empate do que com uma derrota. O Carioca é muito difícil, na verdade. A gente não se entregou. Continuamos na parte de cima da tabela. Precisamos melhorar. É verdade. O grupo sabe disso. Ainda bem, né? Ainda bem, porque assim, o resultado, né, ele preocupa? Não. Acontece. Aí você vê times grandes em vários estaduais aí perderem, né, para times pequenos e tudo mais. Uma partida horrorosa, aí vai e acontece. O resultado, né, de repente o Vasco, né, performa, consegue atacar, cria várias oportunidades, mas o Volta Redonda acha ali 2 bolas, empata o jogo, aí você fala, não, a performance, né, o rendimento, show de bola, mas o resultado foi horroroso. Mas não foi o caso, porque ontem assustou, porque com um time um pouquinho melhor do que Madureira e Portuguesa, cara, a dificuldade ela foi gigantesca. O Vasco não conseguia trocar passes. Os caras neutralizaram o Vasco de uma certa forma que estava assustando. E isso é o que preocupa. Agora a gente tem aí um jogo importante contra o Série C, depois fecha, né, contra o Sampaio Corrêa, depois 2 clássicos. Dá pra dizer com os times mais fortes do Rio, né? O Botafogo e o Flamengo. Então, assim, tem que melhorar. Mas, claro que fica naquela questão de ser uma partida isolada, né? A gente torce para isso. Agora, meu entendimento de bola, você tem que ter um jogador mais rápido na frente. Não tem essa peça no momento, não vai chegar um reforço que possa ajudar, né, já na próxima partida. Cara, tem que testar um moleque. Tem que testar algum moleque ali que possa dar essa velocidade. Não é certeza que vai dar certo, pode sentir a pressão, mas tem que tentar. Coloca a ideia da característica do reforço que vai chegar. Um jogador de mais profundidade, de mais velocidade ali. Isso tem que ser testado. Pode até manter o trio ali de volante, mas, cara, você tem que dar a possibilidade do Felipe Coutinho e esses volantes que têm uma qualidade no passe, ter um jogador à frente que possa atacar o espaço. E aí, nesse momento, a gente tem ali, né, jogadores que não renderam no primeiro momento. Alegria, Bruno Lopes, o próprio Zuccarello, não sei se faz essa função, mas alguma coisa precisa mudar aí para a próxima partida. Porque do jeito que ficou, né, qualquer time com, né, uma condição técnica melhor vai dificultar o Vasco nesse sentido. Vai pressionar lá o setor de meio campo, a saída de bola, e o Vasco não tem saída, não tem ninguém para atacar o espaço na frente, família vascaína. E aí, deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto polêmico aqui, né? Alguns torcedores vaiaram o Felipe Coutinho, o Carille, o time, né? Também o Verratti. Eu queria passar aqui essas opiniões do Lucas Pedrosa e também do Dandan, da Sport TV. Se liga só. Eu acho que rolou vaia pra vaia. Se você estava no estádio, você pode até falar, comenta aqui alguma coisa. Em determinado momento, o torcedor ou parte da torcida vaiou o Coutinho e também mandaram o Carille, Caju e tal. E aí veio depois uma vaia maior, que na minha leitura era os torcedores falando assim, pô, vocês estão malucos? Estão vaiando agora, dia 1º de fevereiro? Vocês estão de brincadeira. Aí veio a vaia da vaia. Teve a vaia e a vaia. Porra. A vaia pro Coutinho, de uma galerinha, e depois a maioria vaiando quem vaiou. Eu fiz essa leitura. Cara, 1º de fevereiro. O Vasco jogou bem hoje? Não, longe. Time lento, 2 gols com 2 falhas e tal. Mas, pô, peraí, Brasil. O torcedor faz o que quiser, tá? Não tô falando que você tem que fazer, não. Porque mexer com isso aí é complicado. Mas, 1º de fevereiro, pô. Então,
eu acho que hoje no Kleber Andrade rolou a vaia pra vaia. Um grupo vaiou Coutinho e xingou Carille e a maioria do estádio vaiou quem vaiou. Tô viajando? Quem tava no estádio? Tem alguém que foi pro jogo aí? Porque tem estádio, tem isso. Às vezes você tá num canto e você não escuta o que tá do outro lado, tá? Então tem isso, cuidado com isso aí também. Isso acontece muito no Maracanã. Ainda tem gente, como eu falei, que tem a coragem de criticar o Verratti, sendo que o Verratti não tinha tido nenhuma oportunidade no jogo inteiro. Nenhuma. Podem reparar, até o Lucas Piton, que é o fiel escudeiro dele, nas chances que ele teve pra cruzar, sem ser o lance do escanteio, ele errou. O Paulo Henrique do lado direito, 2 chances que ele teve na linha de fundo, ele cruzou em cima do zagueiro do Volta Redonda. O Felipe Coutinho, passe em profundidade, todos os passes em profundidade que eles deram pro Verratti, eles erraram. E hoje até mesmo a parte técnica do Verratti, tiveram vários momentos que ele conseguiu dar prosseguimento, protegendo ou raspando essa bola. Então assim, tem um grupinho que já tem uma birra, que tá torcendo pro Verratti jogar mal pra falar que avisou, pra criticar, e eu não consigo entender, cara. Eu de verdade eu não consigo entender como que alguém tem tanta vontade, tanto prazer de criticar um jogador que é o único cara que decide e faz gols pro Vasco da Gama. Um dia eu vou conseguir entender. Ou esse dia não foi hoje, porque mais uma vez ele salvou o Vasco de uma derrota. Foram 2 gols, um de pênalti e um de cabeça na especialidade dele. Tá aí. Só pra complementar, eu tava vendo aqui essa postagem no SBT Esportes. O Pedrosa disse o seguinte sobre o Verratti: ingratos, todos que têm alguma coragem de criticar o Verratti. O único jogador que decide jogos para o Vasco, só ele faz gol. Assim, é muito interessante, né? Eu gosto muito de ver as opiniões dos torcedores do Vasco, seja aqui no meu canal ou nas páginas. E eu tava vendo um comentário, acho que alguma página no Instagram, que eu peguei uma dessas notícias aqui, e aí o vascaíno comentou assim: um dos grandes problemas do Vasco é que hoje o Vasco tem 2 jogadores, né? São os que mais recebem, que é o caso do Felipe Coutinho e do Payet, e eles não entregam pra isso. E assim, sinceramente, eu concordo com ele. Eu concordo porque eles não conseguem ser um diferencial ainda. A torcida é para que isso aconteça, principalmente com o Felipe Coutinho, né, em relação à parte física e tudo mais. E como o Dandan muito bem disse aí, e eu sempre falo isso aqui com vocês, Caís, eu não tenho pretensão nenhuma de te ensinar a torcer. Até porque cada um enxerga futebol de uma forma diferente, tem uma avaliação diferente, tem um sentimento diferente, tem paciência com um jogador e não tem com o outro, e aí eu tenho com esse, você com aquele. Então, irmão, quem vai, quem não vai, faz parte. E isso acontece com todas as torcidas desse mundo. Agora, a gente tem que pontuar algumas coisas. As críticas a essa partida do Felipe Coutinho, cara, eu vou concordar com todas elas. Foi uma partida assustadora. O De Aranha, na transmissão da Rádio Tupi, ele tava falando assim, ó: poxa, o Felipe Coutinho, ele tá morto. O Felipe Coutinho parece um fantasma. Poxa, e o Felipe Coutinho tem que ter esse entendimento. Foi uma partida pavorosa. Pavorosa. E pior que o Felipe Coutinho, foi o Fábio Carille deixar o Coutinho em campo até o final da partida. Poderia ter preservado o jogador, colocando ali uma característica mais interessante para aquele momento do jogo, que era ter um jogador para correr na frente. Sacava o Felipe Coutinho, mas deixou o Felipe Coutinho até o final do jogo, enterrando, matando. Isso é uma realidade. Agora, a parte das vaias, aí eu não concordo. Respeito. Quem pensa diferente, eu não concordo. Porque acho que é uma questão também de início de temporada, tem a questão da parte física, tudo isso. Eu acho que também a questão de você ter um jogador de mais velocidade, quando chegar essa peça, quando tem esse jogador ali na frente, vai melhorar pro Felipe Coutinho, pela condição que ele tem de passe, né? Você vê que ele tenta enfiar ali, que ele errou bastante, né? Digo, botar algum jogador na cara do gol. Mas sem ter esse jogador de velocidade de atacar espaço, fica difícil. Você tem que ter, né, o time certo ali, a força certa pra encaixar aquela bola pro Alex Teixeira, pro Verratti. Então não é fácil. Tendo um jogador de velocidade, de repente você consegue, o cara, né, agrega ali, consegue ganhar na velocidade do zagueiro e tudo mais. A bola nem é tão boa assim, mas ele ganha na velocidade. Tá faltando essa peça. Então não concordo com as vaias, e mais a partida do Felipe Coutinho foi assustadora. Assustadora. Em relação ao Verratti, assim, é um debate interessante, né, cara? Porque você falar da parte técnica do Verratti, quem critica o Verratti nesse sentido tá coberto de razão. O Verratti é limitadíssimo. Mas eu até concordo com o Pedrosa quando ele fala uma situação que é a seguinte: se o Verratti fosse bom com a bola nos pés, se ele fosse acima da média, tecnicamente, ele não estaria no Vasco. Eu concordo. Porque na bola aérea, eu acho que ele é o melhor do mundo, podemos dizer assim, ou um dos melhores do mundo. Então, se ele tem a qualidade com a bola nos pés,
poxa, ele não estaria no Vasco. A verdade é essa, é uma realidade. Eu concordo com ele nesse sentido. Então, assim, as críticas ao Verratti, de repente tem um torcedor que tem um entendimento que um jogador, né, com mais qualidade técnica poderia ajudar ali na frente a criar mais jogadas e tudo mais. O ataque fica, né, limitado só com essa questão de, sei lá, pivô, bola aérea. Pode pensar assim, mas eu acho, família vascaína, que não é certeza de trazer esse atacante de mais qualidade. E é difícil, tá? Achar esse atacante que tem mais recurso, que tem, né, mais carinho ali com a bola, podemos dizer assim, como o Bruma falou, né? Tem que tratar bem a bola. Eu acho muito difícil achar esse atacante de qualidade e que faça gols. Isso é muito caro. E o Vasco não tem esse dinheiro. Então o Verratti, ele entrega muito. Ele faz milagres com a camisa do Vasco. E ontem foi um dia. Então um jogador que faz milagres, ele tem que permanecer como titular e a gente tem que exaltar esse cara. Acabei de falar no grupo de membros, né? Eu não critico mais o Verratti, cara. Eu sei igual o Dé. Pode errar um passe, pode ser limitado, e isso e aquilo, mas ele guarda, mano. Ele guarda, velho. Ele vai lá e faz o gol. Não sei o que acontece. O cara capa a bola, ele testa lá no cantinho. É surreal, família vascaína. E eu acho que a gente tem que ter, né? A gente tem que dar esse voto de confiança aí para o Pablo Verratti. Mas eu quero a sua opinião. E aí finaliza aqui o nosso vídeo, né? Falando um pouco do Bruma. O Carille foi perguntado sobre esse atleta ontem e ele disse o seguinte, ó: não me meto nesse negócio aí. Mas o Bruma é um jogador qualificado, de uma característica que nós não temos no grupo. Como estão as negociações, quanto ele vai ganhar, vai deixar de ganhar, eu não sei, não quero saber. Que chegue um jogador com qualidade, que nem ele, para nos ajudar. Tá aí Fábio Carille. E aí, família, algumas informações interessantes aqui pra gente trocar uma ideia. O Guerreiros da Colina entrou em contato com uma página, né, que cobre aí o Braga, e eles disseram o seguinte sobre o Bruma, ó: ele é rápido, destro, gosta de driblar em velocidade e de cortar em direção ao gol. Muito bom jogador. Vem sendo criticado após a lesão, mas eu particularmente gosto dele. Segundo rumores, ele também teve problemas dentro do vestiário. Acho que se adaptaria bem ao futebol brasileiro. E aqui também me parece que a galera lá do Mário Coelho, né, Carlos Berbert, entraram em contato com o treinador, né, do Braga, e que disse o seguinte, ó: há interessados no Brasil e também aqui em Portugal. Falei com o Bruma e está totalmente focado no jogo de amanhã. Não sei se é a do Vasco da Gama, mas que há interessados no Brasil. Sei que há propostas, fui informado disso. Não me espanta, porque é um jogador muito bom e sem dúvida nenhuma um jogador importante para nós. Bruma é jogador que está a fazer a sua melhor época de sempre. Está a fazer uma temporada fantástica. Importante para nós, protagonista do campeonato, sendo internacional A. Tá aí, família vascaína, então, treinador exaltando aí o atacante Bruma, né? Como eu disse para vocês, não conheço o jogador, não conheço o atleta, nunca assisti, né, uma partida do jogador, mas pelos vídeos, né, a gente entende que é um jogador que tem essa característica que o Carille tá falando, né? Que falta ao Vasco hoje. Além disso, me parece ser um jogador que tem uma boa finalização, né? Isso é importante também, chegar mais um jogador para atuar ali na frente que também possa ajudar em gols, né? O Pablo Verratti. Agora é aguardar, né, família? Ontem a gente estava aqui na live, né? E aí teve a informação do Pedrosa que o Vasco, né, já estava aí trocando documentações com o Braga. O Edson também, meu amigo que mora na Alemanha, e aí estava acompanhando alguns jornais, né, sites de Portugal, dizendo que a negociação estava certa também. Agora é aguardar aí, né, se de fato o jogador vai chegar para nos ajudar. Vou ficando por aqui, junto, que é muito bom ser Vasco.